Pronto, já está gravando. Tem bastante gente nova hoje, tá? Quem quiser depois abrir os vídeos aí, fique à vontade. Hoje eu só estou pedindo, né? A partir das semanas seguintes eu vou começar a exigir, mas tudo bem, vamos lá. Eu não sou tão maldoso assim. Então, a gente está falando da introdução, né? Aqui nesse item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, aqui a gente está fazendo um resumo geral da doutrina, tá? Nós estamos dando uma navegada, né? Brincando, né? A gente está lá na internet dando uma sapiada na doutrina espírita, né? E a gente já passou por vários pontos. A gente terminou na relação anterior falando que o espírito não retroage, né? Que ele vai se desenvolvendo de acordo com a sua própria vontade e seu próprio esforço, né? Então, assim, ninguém vai fazer nada por nós, né? É importantíssimo a gente saber isso, né? Então, aqui no planeta Terra, quando a gente contrata empregado para fazer as coisas para a gente, em termos de evolução espiritual, não tem como terceirizar, né? Toda evolução depende do nosso esforço e da nossa vontade, né? Ninguém cresce em planos em jeito espiritual, né, sem ter um esforço, né? Então, vamos lá, gente. Nós vamos em busca da nossa evolução, né? Aí é legal que ele fala assim, né? Próximo ponto, ele vai mudar um pouquinho de assunto. Vocês estão vendo essas reticências aí? Porque tem alguns itens que o tomo não traz, tá? Então, quem está lendo direto no Livro dos Espíritos vai ter a versão completa aí dessa introdução. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, isso aí nos traz algumas coisas interessantes, né? Então, será que só aqui no nosso planeta Terra, no sistema solar, que a gente consegue enxergar com um pouco mais de detalhe, tem espírito? Não. Né? Não tem orbe no planeta sem função. Não tem orbe no sistema solar ou no universo sem função. Né? Se tem um orbe, tem uma população de espíritos que utiliza aquele orbe para a sua evolução. Agora, não me perguntem como é que rola a vida em Marte, tá? Nós estamos custando a dar conta aqui da vida no planeta Terra, tá? É bem interessante, né? Você ler algum livro falando da vida em Marte, a vida em Júpiter, a vida em Saturno, né? Mas tem vida em Mercúrio, tem vida em Vênus? Com certeza tem, gente. Aí é por dedução, né? A gente sabe que Deus não faz nada sem propósito, que isso aqui é uma criação muito bem engendrada, né? Imagine, você, com a ciência, você estudando, né? Como é que circula esse monte de planeta aí, né? No éter, isso tem uma órbita tudo certinho, né? Não falha nada disso aí, há séculos, bilhões de anos funciona assim, né? Estão falando que tem um meteoro aproximando da Terra, mas vocês fiquem tranquilos, ele não vai bater na gente, tá? Então, assim, passa o meteoro de cá, passa o meteoro de lá, né? Nós já passamos dessa fase de meteoro, já que isso já foi na parte de concepção do planeta, né? Então, assim, tem espírito para tudo quanto é lado aí, tá? Porque o Criador, nós vamos estudar os atributos da criação, ele trabalha constantemente. A gente já ouviu isso em algum lugar, né? Deus não para, Deus trabalha constantemente. O Criador, ele não para um minuto, né? Isso faz parte da natureza dele. Então, esses globos todos têm suas funções de ser aí. Então, tem vida para tudo quanto é lado, né? Aí vocês vão perguntar, quer dizer que a gente vai reencarnar lá em Marte, em Vênus, de vez em quando? Não tem nada disso também, não. Isso aí é especulação para quem gosta de fantasia, tá? Então, nosso compromisso, a nossa escola hoje é aqui no planeta Terra. Então, se a gente vai ter que ir e voltar, vai ser aqui. A gente só vai sair daqui na hora que a gente aprender toda a ciência e toda a moral que existe aqui possível dentro do nosso planeta. Terminei o curso aqui, né? Aqui é meu ensino médio, por exemplo, né? Ou minha educação infantil. No nosso caso, é educação infantil, né? Completamos o berçário, infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4. Completamos? Completamos. Agora podemos ir para o ensino fundamental nível 1, né? Que vai ser em outro planeta, porque aqui vai acabar, gente. Vocês sabem quando é que vai acabar a Terra? O pessoal já avisou, né? Daqui 5 bilhões de anos, o planeta deixa de existir. Por que o planeta deixa de existir daqui 5 bilhões de anos? Alguém sabe? Por causa do Sol. Por conta do Sol, né? Na hora que acabar o Sol, pessoal, isso aqui tudo não é só o nosso, não, né?
Vai ser essa tralha toda de planeta que é preso no Sol, né? Eles todos vão deixar de existir e vão se transformar, né? E aí, por conseguinte, essa casa aqui, essa morada do pai já não vai estar mais à nossa disposição porque ela esgotou o recurso dela. Mas dá um tempinho bom para nós, né? 5 bilhões, né? A Terra já tem 5 bilhões. Então a gente já está fazendo uma caminhada interessante aqui de humano sobre a Terra, não sei, 300 mil, 400 mil anos, sei lá, né? Tem aí uma idade aí cada hora que eles descobrem uma alçada, vai, né? A Lúcia parece que tem 3 bilhões de anos, né? 3 milhões, desculpa, não é bilhões, não. A Lúcia lá, 3 milhões, né? Aí descobriram agora um osso lá, que vai ser um outro que é da época dela, né? Então, assim, começa a aparecer esses nossos ancestrais aí, né? A gente, como espírito humano, é novinho na face do planeta, né? A gente não é muito velho, né? Então, a gente já fez uma boa caminhada e nós vamos ter aí 5 bilhões de anos pela frente aqui nesse orbe para a gente poder tentar aprender tudo que ele pode nos oferecer em termos de ciência e em termos de moral, né? Então, os espíritos habitam em vários globos do universo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Paulo, Diga. só tô meio perdida aqui, não sei em que parte do tomo que tá se Na página acompanhando. 31 do tomo 1. 31? Página 31 do tomo 1 do novo tomo, tá? Não é do velhinho, não. Tá, beleza. É no Obrigada. pezinho da página, tá? É de baixo para cima, tá? Os dois. Tá. Então, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Obrigada. Mas a gente pode dar umas voltinhas aí, depois que vocês lerem os livros aí do Renúncia, lá do Emmanuel, tem algum... existem esse intercâmbio de espíritos entre os planetas, mas isso é para espírito mais evoluído aí do que a gente. Os não encarnados, quer dizer, olha os nomes que eles dão, só para vocês se aterem aos termos, tá? Os não encarnados, quer dizer, os espíritos que não estão aqui. Ou errantes, que são espíritos que estão na erraticidade. Quando a gente não está aqui encarnado, a gente está na erraticidade. Erraticidade é o plano espiritual, tá? Então, quando vocês ouvirem falar erraticidade, o espírito errante é porque ele está na erraticidade, ele não está encarnado num corpo físico. Eu já falei isso aqui, mas se eu não falei ainda, a população do nosso planeta é em torno de 25 a 30 bilhões de almas. E encarnadas hoje a gente tem uma média de 8 bilhões, de 8 a 9 bilhões encarnadas, certo? Então, à medida que o planeta propicia, né? Então, começa a melhorar a infraestrutura do planeta, vão se permitir mais espíritos reencarnarem, né? Eu acredito que nós nunca vamos ter os 30 bi, todo mundo encarnado ao mesmo tempo, porque vai esgotar, aí esgota a água, esgota o espaço, o recurso natural, né? Se ficar meio a meio já tá bom, né? Há pouco tempo atrás era bem menos do que era 1 bilhão, né? Há quanto tempo atrás era 1 bilhão de pessoas, né? Então nós já estamos em 9. À medida que a tecnologia permite, né? E que o governador... Quem que é o nosso governador mesmo aqui desse planeta? Jesus. Pensei que era o Biden, não é o Biden, né? Não é o presidente da nação mais rica do mundo que é o governador do planeta, não, né, gente? Não é o chinês, nem o russo e nem o americano. Nem o 1% que tem a riqueza do planeta material, né? Quem é o governador é Jesus, né? Então, ele que coordena esse esquema, assim, quantos vão estar encarnados ao mesmo tempo. Então, a ciência vai progredindo e vai propiciando ter mais reencarnações. Vocês acham que o futuro das nossas cidades vão ser essas cidades que nós estamos tendo aqui hoje? É legal a nossa cidade hoje? Você vai de um lugar para o outro na boa, não falta água, o asfalto está bonitinho, né? Nossas cidades são confusas, né, gente? Então, você não vai de um ponto no outro com facilidade, você tem problema de infraestrutura, né?
Então, nós estamos num período de transição ainda. Com certeza, os modelos de cidades que nós vamos ter daqui 100, 200, 300 anos são coisas melhor estruturadas, né? Esse espaço todo que existe entre as cidades, ele vai ser ocupado aos poucos, né? A gente não precisa ser nenhum adivinho para saber que essas coisas vão mudar, né? Você pegar e ficar 4 horas do seu dia dentro de um ônibus se deslocando é racional? Não é racional, né? Então, assim, nós estamos... Gente, até há 50 anos atrás estava todo mundo na roça, né? Eu tenho certeza, tem um monte de pé vermelho aqui dentro da nossa reunião, né? Gente que veio do interior, mora na cidade, né? Não é todo mundo que nasceu no grande centro, né? Os nossos pais, ou os avós, com certeza moraram na roça, né? Os pais já na cidade e a gente já está aqui na metrópole, né? Então, à medida que o planeta vai melhorando, as coisas vão se encaixando, né? E as coisas vamos ter, sim, né? 15, 20, né? Eu acredito que os 30 bilhões nós não vamos ter tudo ao mesmo tempo, não. Então, quando os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, gente, a doutrina espírita veio revelar para nós esse mundo espiritual, que até então ele estava envolto numa névoa, porque a gente ainda não tinha um entendimento para poder compreender isso. Se hoje a gente já fala isso, as pessoas se assustam, quer dizer que aqui na minha casa, agora eu estou sozinho aqui na sala, tem algum espírito aqui? Tem um monte. E vocês estão aí achando que estão sozinhos no quarto e não estão, mas não é para vocês ficarem assustados. Isso é natural. Isso faz parte do planeta. Ah, mas o espírito é bom ou ruim? Nós vamos ver isso agora. Não se preocupe, só tem espírito do seu lado que estão em sintonia com você. Então não tem nenhum estranho do seu lado. Se o espírito está te acompanhando, é porque ele sintoniza com seus pensamentos. Se ele sintoniza com meus pensamentos, ele é meu amigo, não é? Assim que a gente fala. Você não anda com as pessoas que sintonizam com seus pensamentos? Então não fiquem com medo de ter espírito ruim, né? Aquela pessoa, nossa, será que tem um espírito ruim aqui? Não, ele tem um espírito do mesmo nível seu, vibrando com os mesmos pensamentos seus. Então, não se preocupe, sempre foi assim. Né? Desde que a humanidade é a humanidade, que existe plano material, plano espiritual, as coisas são assim. Né? Então, a gente é meio inculcado com essas coisas, né? À medida que a gente quer, não, eu quero estudar a doutrina para saber como é que é esse plano espiritual, que eu estou achando que tem espírito atrapalhando a minha vida aqui. Aí nós vamos estudar e vamos perceber que não tem nada disso, né? Ele pode até estar te prejudicando, mas porque você está permitindo, e você está alimentando ele, e você está facilitando esse contato dele no seu dia a dia. Então, né, nós não estamos largados nesse mundo aí não, né? Então a doutrina espírita também vai nos explicar isso aqui, né? Nós somos seres criados por Deus e temos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, somos seres individuais, né? Então ninguém pode nos desaparecer conosco, ele pode até desaparecer com o nosso corpo, mas a gente, como individualidade, nunca vamos deixar de existir. Então é assim, né? Os espíritos estão no plano espiritual e no plano junto com o nosso plano físico também. Então eles circundam o planeta. Então sempre vocês vão lembrar dessa analogia com a escola, né? Então o planeta Terra é o local que a gente vem fazer as provas. E quando a gente não está aqui, a gente está no plano espiritual em volta do planeta Terra. Nós estamos gravitando em volta do planeta, porque você não... Só lembrando, né? A gente procura morar perto da escola, não procura? Porque se eu moro perto da escola, é mais fácil de chegar, né? Eu não preciso me deslocar muito. Ali está todo o meu convívio, meus colegas de sala vão ser meus colegas fora da escola, né? Então, é claro que a faculdade não se aplica a isso, né? Mas a educação básica, geralmente, você tenta colocar o seu filho, né?
até a escola pública privilegia isso, né? Eu primeiro dou vaga para o pessoal que mora no entorno, depois eu recebo alunos mais de longe, né? E aqui no planeta Terra é a mesma coisa, né? A gente está num processo evolutivo determinado, né? Nós estamos ainda, provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos estudar isso. Então, para isso acontecer, eu olho para cima porque eu estou vendo vocês na cara ali, mas eu tinha que olhar aqui para baixo, mas eu vou aprender isso ainda, tá, gente? Então, assim, a gente evolui, a gente está em volta desse orbe, a gente prepara a encarnação para vir aqui fazer as provas, para ver se a gente aprendeu mesmo as coisas, fazer o nosso ajuste de contas, quando é necessário, quando a gente transgrediu a lei divina. Então, a gente está em torno desse planeta. Só que os locais onde a gente tem a nossa casa espiritual, eles não são circunscritos, né? Ok? Mas nós vamos estudar mais, vocês vão ver que tem... Aí vocês já ouviram falar, né? Com certeza, muitos de vocês já se não leu o livro Nosso Lar, assistiu o filme, né? Então tem a noção da cidade espiritual, das colônias espirituais, né? Então, isso, à medida que a gente estudar, nós vamos conhecer esses lugares no plano espiritual e como eles funcionam. Que é importante, né, a gente relembrar isso, né? Na verdade, a gente conhece lá muito melhor do que a gente conhece aqui, né? Então, eles estão por toda a parte e os espíritos estão aqui no nosso entremeio, tá? Então, não se assustem que vocês estão cercados por espíritos. Aí nós vamos entender depois como é que são essas relações, né? Aí no próximo, a gente já está na página 32, tá? Os espíritos exercem... Olha, isso aqui é bacana, hein, gente? Isso aqui é um overview do que nós vamos estudar. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Opa! Quer dizer que os caras têm como interagir com a gente? O mundo físico? Como é que é isso? Né? Ele é espírito, como é que ele age no mundo físico? Nós vamos aprender, não é nada milagre, nem nada sobrenatural, tá? Isso tem a forma de ser, a forma de agir e a forma de acontecer, né? Então, eles exercem incessante ação porque são pessoas, né? Seres pensantes que estão se relacionando, né? Então, eles exercem ação, atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Então, muitos fatos que a humanidade tem como sobrenatural, na verdade, não o são. Eles têm uma razão de ser e eles têm uma forma de acontecer e que a gente não conhece. E por não conhecer, a gente julga ser sobrenatural. É a mesma coisa que você apresentar para um idoso um smartphone e você fazer uma ligação vendo a pessoa ali. Uma pessoa que mora na roça nunca viu um smartphone. Ela vai achar que aquilo é coisa do sobrenatural, né? Então, como a gente não conhece esses mecanismos, a gente não entende como essas coisas acontecem, né? A gente vê um médium psicografando e você fica assustado. Nossa, como é que é aquilo, né? Então, tem vários fenômenos que acontecem que a gente dá um nome de milagres, né, ou sobrenaturais, e que, na verdade, por desconhecimento nosso, a gente não entende como isso funciona. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, gente, é o dia a dia nosso é nos relacionar com os espíritos. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então vamos colocar na seguinte forma: os espíritos só se aproximam de nós se eles entrarem entrando em sintonia com os nossos pensamentos. Tá? Então, nenhum espírito vem te fazer mal ou te induzir ao mal se você não estiver vibrando em faixas do mesmo nível que ele. Então, se você está vendo uma pessoa, você tem inveja de uma pessoa, você quer tirar o cargo de uma pessoa, e você começa a vibrar e pensar como que você vai tirar o cargo dessa pessoa, porque ela não merece esse cargo, né? Você colocou na sua cabeça que aquele seu colega de trabalho foi promovido injustamente, que você que deveria estar ali. Aí você começa
Ah, não, mas eu vou pegar ele na primeira escorregada que ele der e vou dedurar para o chefe, se ele não escorregar, eu vou dar um jeitinho, vou jogar um olhinho no chão para ele poder se estrepar. Aí você começa a vibrar com esse tipo de pensamento. O que você vai atrair? O espírito superior? Não. Vai atrair espíritos que vibram na mesma faixa sua. Aí eles vão te ajudar nisso aí, inclusive, né? Vão te dar 1.000.000 de ideias para você prejudicar a pessoa que está ali, que você não queria, ou você julga, né? Porque a gente é o juiz de tudo, né? Julga que é você que deveria estar naquele cargo e não aquela pessoa. E aí você começa a atrair aí esse espírito já está em sintonia com você, e ele já percebe uma outra fraqueza que você não está nem trabalhando aquilo na hora, e começa a te dar combustível para as suas ideias. E aí, se você não está equilibrado, aquilo começa a entornar o seu caldo, né? Aí é mineiro falando, né? Aí começa a entornar a coisa, né? Aí tudo que você pensa de ruim, aquilo começa a tomar uma vibração, né? É claro, gente, que nós não estamos largados. Vocês sabem que vocês têm um espírito protetor, né? Se não sabe ainda, eu vou apresentar para vocês. É o seu anjo da guarda, que vocês já ouviram falar dele, né? Foi um cara, amigão de vocês, que se comprometeu a acompanhar vocês nessa encarnação. Ele fez um trato com vocês, falou, vai lá, que eu estou aqui e vou te ajudar. Na hora que você estiver balançando, você pode me mentalizar que eu vou te ajudar. E ele está à sua disposição, só que se você não chama ele, você está atraindo e pensando só em coisas que não te levam a um crescimento, aí não tem como ele te ajudar, né? Não tem porta para ele poder falar nada no seu ouvido. Então, a gente não tem que preocupar com isso, né? Então, que tipo de companhia que nós vamos ter? A companhia que o nosso pensamento vibrar. Se o nosso pensamento vibra negativamente, nós vamos ter companhias que vão nos manter nesse padrão de vibração. Se a gente procura, né? Porque, gente, nós somos criaturas frágeis, hein? Então, não tem ninguém santo aqui, não tem ninguém que não passa por problemas aqui, não tem ninguém aqui que não fica triste, não tem ninguém aqui que não tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, de saúde. Todos nós temos problemas, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Mas a gente tem uma coisa boa que a gente pode contar do Criador, é que a gente pode elevar o nosso tônus vibratório, né? Não quer dizer que nós estamos virando santo, não, né? Então, quando você começa a ter contato com as coisas que alimentam para o bem, você vai se alimentando de coisas boas, né? Aquilo vai mudando aos poucos seu padrão vibratório. Aí você começa a olhar as pessoas com mais cuidado, né? Aquela pessoa que te agride, você tenta compreender por que ela ficou brava com você, porque às vezes foi até você que prejudicou mesmo ela, né? Aí você começa a tentar ser mais razoável, mais ponderado, e tentar, né? Porque se a gente for brigar com todo mundo, a gente não consegue nada, né? E a gente vai refletindo, vai abrindo o coração, aí a gente pega uma leitura bacana, que mostra exemplos de pessoas que passaram por dificuldades e venceram essas dificuldades, né? E quando a gente fala venceram, gente, a gente tem ideia de sucesso, né? E venceram, às vezes, culmina com a morte física. A doutrina vem mostrar isso aí também, né? Que às vezes você acha que a pessoa foi uma derrotada, que ela só teve problema e desencarnou lá, pobre e paupérrima. Quando ela desperta no plano espiritual, ela está resplandecente, está reluzente, né? Ela fez uma encarnação que ela programou só ter algum determinado tipo de dificuldade, ela conseguiu cumprir aquilo tudo. Aí o mundo terrestre olha para ela e fala, é um fracassado, né? Só se estrepou, né? Morreu ainda sem ter ninguém do lado. Morreu de Covid e não conseguiu nem ter ninguém para acompanhar ela no enterro dela. Aí quando ela desperta no plano espiritual, ela descarregou, ela limpou assim todo um monte de compromisso que ela tinha e ela desperta lá reluzente do outro lado. A nossa visão ainda é muito presa aqui, né? A gente não consegue entender, né, que o sucesso nosso mesmo é a nossa evolução espiritual, né? O que a gente aprende nos atributos do coração, né? Então é isso, assim, é só cuidar do pensamento, né? Então, gente, esquece isso aí, né? Não tem o discurso que as religiões faziam de perfeição moral, na doutrina espírita não tem isso, tá? Como é que eu reconheço o verdadeiro espírita? Pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Olha o que ele fala.
pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Não está falando nem que ele vai jogar fora a má inclinação, ele vai domar a má inclinação. E vai permitir ele viver a vida um pouco mais, com melhor relacionamento com o seu próximo. Né? E pela sua transformação moral. Né? Pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. E aí a gente vai entender, através do autoconhecimento, a gente consegue fazer a transformação moral. Então não fala nada de santidade, que a gente tem que ter padrão de comportamento, nada de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Né? É um outro tipo de religião. Não fica com aquele moralismo que as pessoas tentam buscar uma coisa que a gente nunca vai conseguir, porque a gente é um ser imperfeito. Né? Mas dentro de a gente entende da nossa imperfeição, se a gente conseguir machucar menos as pessoas, a gente já está tendo uma evolução. Então é isso que ele pede, né, na hora que fala de domar as más inclinações. Né? Então se a gente tem uma inclinação que não é muito boa, vamos segurar um pouquinho para não machucar tanta gente. Né? E não repreender aquilo, porque faz parte da gente, né? E à medida que a gente toma contato com a lei divina, a gente vai compreendendo e aí sim a transformação vem de dentro para fora. Né? Então essa vibração é que eles nos pedem, né? Fala, cara, lê o Evangelho, lê coisa boa, lê os romances do Emmanuel, escuta o Momento Espírita, porque assim, coisas que te jogam para baixo é só você ligar o rádio, né? Quantos anos eu escutei a CBN, gente, indo para o trabalho? O cabeção aqui custou a parar e desligar o rádio, né? Nossa, me tirei um peso da cabeça o dia que eu resolvi, não vou ligar esse rádio mais, vou escutar outra coisa. Porque se você, mas é o Lula, mas é o Bolsonaro, não estou falando para a gente ser alienado, tá? Mas você não precisa consumir isso o dia inteiro, né? É claro, né? Você tem que tomar ciência, né? Como é que está essa pandemia? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu, né, meu papel? Tem gente passando fome aí, gente. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar o irmão nosso que não está trabalhando porque ele não pode sair na pandemia? Nós somos uma sociedade, né? Mas eu não preciso ver briga e discussão de gente que não tem sentido, né? O que vai mudar, né? Nossa, hoje o povo está tudo brabo aí que soltaram o Lula, né? O que me importa, gente, cada um tem a sua função, sua relação. Se a justiça soltou, dai a César o que é de César, né? Então as questões materiais, o mundo material toma conta, né? Nós também fazemos parte desse mundo material, a gente paga o nosso imposto, a gente procura fazer as coisas direito, né? Vamos levar a nossa vida, vamos estudar, vamos trabalhar, né? Mas vamos cuidar do espírito, né? Vamos alimentar o nosso coração com coisas que nos engrandecem, né? Então, se eu tenho uma pendenga com um amigo, que era muito amigo, e a gente brigou, e agora a gente não se fala mais, isso é uma questão importante a ser resolvida. Né? Cadê aquele afeto de anos, né, que você teve com aquele amigo? E agora você não conversa mais com ele? Isso é um problema sério. Né? Então vamos tentar, né? Porque a gente sempre tem isso, né? É um filho que você brigou, é um pai que você não te atravessou, é uma perda que você teve do ente querido que está te abalando, né? Como é que eu me reequilibro diante dessas situações que são difíceis, né, da gente passar? Então aí que a gente vai se alimentando dessas coisas, né? E que as coisas boas nos trazem. Então ninguém fora da realidade de si próprio, né? Então se eu quero atrair bons espíritos, né, é que eu cultive os bons pensamentos, os bons hábitos de alimentação espiritual. Por isso que eu acredito que todas essas letrinhas aqui que não estão com as câmeras abertas, que daqui a pouco eu vou fazer uma chamada oral aqui. Se todos nós estamos aqui agora, gente, que nós estamos preocupados com o nosso interior, né, com a nossa felicidade real, né? A gente está buscando uma espiritualidade no mundo material, né? A gente já percebeu que não dá, né? Não dá para a gente viver nesse planeta aqui e ter uma vida pelo menos razoável se a gente não tiver um pingo de espiritualidade. Né? Essa vida material de nasce, vive e morre, né? Não tem sentido isso, né? Como é que fica isso? A busca pela espiritualidade é que nos vai atrair, as nossas boas vibrações nos vão atrair espíritos que trabalham para o bem. E olha só que coisa interessante. Como é que Deus age no mundo? Ele te manda mensagem no WhatsApp?
Não, mas ele poderia mandar, não poderia? Alguém duvida que Deus tem a capacidade de mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Não acredito que ninguém duvida disso, né? Como é que ele age, né? Deus age nas nossas vidas por intermédio dos nossos irmãos. Tem irmãos que estão do ladinho nosso, tem irmãos que você nunca vai sonhar que eles um dia vão agir na sua vida, mas o Criador, ele usa da nossa vida em sociedade, porque é uma lei natural, para que as coisas ajam entre si, ele faz tudo chegar onde tem que chegar através de nós mesmos. Então, olha só a importância da gente estar meio que conectado com o Criador. Mesmo que a gente é imperfeito, hein? Que a gente tem um monte de pendenga, de mazela, de defeito, de pensamentos que às vezes a gente tem, que a gente mesmo sem vergonha dos pensamentos nossos. A gente tem isso, né? Nós somos humanos. Mas o Criador conta com a gente. Naquele minutinho que a gente fez uma oração, que a gente falou, tô cansado, não aguento mais, eu vou parar e vou rezar um pouquinho aqui agora. Aí naquele momento que a gente abaixa a guarda, né? Muda o tônus vibratório, aí a gente abre uma anteninha legal, aquilo vem uma mensagem, vem um espírito legal, ele põe a mão na sua cabeça e te fala, cara, faz assim, faz assado, perdoa o fulano, olha aqui, essa chance aqui, você poderia sair por esse lado, respira um pouco, né? E aí ele começa a agir, né? E às vezes, aí o Criador fala, ó, vai ajudar o teu amigo lá porque ele está precisando de você. Aí de nada você recebe um telefonema de uma pessoa que há tempos você não ouve falar dela. Né? Ou você cruza com alguém na rua que te traz alguma coisa diferente. Então, e nós podemos ser esses instrumentos também. Né? Mas para isso a gente tem que estar conectado, né, gente? A gente só vai estar conectado se a gente procurar esse tipo de conexão. Né? Mas não com o intuito de ser bonzinho, né? Isso nos faz bem. É uma coisa mais inteligente da nossa parte. Tem nada de ser bonzinho, eu sou uma pessoa espiritualizada, para os outros ver que você é espiritualizado. Não, pare com isso. Né? Nós não estamos aqui pagando nada para ninguém. Nós não estamos aqui querendo mostrar nada para ninguém. A questão da espiritualidade é a busca nossa pelo Criador, por uma vida transcendente, ou alguma coisa além desse plano material. E não faz sentido você viver, nascer, viver e morrer, se isso não tiver uma conexão com a espiritualidade e com a nossa progressão como espíritos imortais. Aí vira uma vida sem nexo, né? Uma vida sem sentido, né? Que é juntar dinheiro, ter posição social. Isso aí que a gente está vendo na humanidade, né? O cara não consegue deixar de ir numa festa. O que você... Aí eu vou fazer um outro... Daqui a pouco o Francisco me expulsa aqui da sala. O que acontece, gente? Primeiro, né? O pessoal filmou as festas. Vocês viram as festas da turma aí, né? No lockdown. Vocês já pensaram que é muito pouca festa pelo tanto de gente que tem? Então não tá tudo uma bagunça, não, tá? Então tem pouquinha festa, tem um bando. O que a imprensa mostra são algumas pessoas. É claro que com a pandemia do jeito que está, um pouquinho já vira um montão, né? Não tô minimizando o problema, tá? Eu só estou pedindo que vocês olhem o seguinte: tem muita gente fazendo o isolamento, tem muita gente cuidando da saúde. Então o mundo não está perdido, não. Tem lá os perdidos que não estão legando, estão reunindo sem máscara, não estão pensando nos seus parentes que têm mais suscetibilidade a morrer com o vírus, né? Então, assim, essas coisas, a humanidade não está tão, né, desequilibrada como poderia, né? Porque isso aí é letal, né? Essa pandemia, vocês perceberam o quanto que ela é letal, né? Que o negócio espalha para valer, não é uma brincadeira isso, né? Então, é esse tipo de vibração que a gente precisa, né? De se preocupar com o próximo e estar elevando o nosso tônus. E o principal desafio, acredito até, o que acontece com as pessoas, né? Você estava numa vida material intensa, porque as pessoas só pensavam assim, agora eu preciso comprar uma casa, eu preciso fazer isso, aí a gente só pensa na parte material, né? E se completa com aquilo. Então, aí depois chega sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou beber.
né? Eu vou para o boteco, vou beber, bebo sexta, sábado, aí do domingo eu durmo para na segunda eu poder trabalhar de novo. A vida normal. Isso é uma vida normal? Não, né? Isso é uma vida de quem não pode parar para pensar em si mesmo. Então, quando a gente começa a ter muito compromisso, que a gente não consegue parar para fazer qualquer tipo de reflexão, a gente está fugindo de alguma coisa. Ou com algum tipo de vício, ou com algum tipo de entretenimento, né? Ah, não, todo final de semana eu vou fazer trilha. Legal fazer trilha, né? Aí como vira uma fuga, né? Vou me acabar, né? Aí ninguém me mais vê, só meus companheiros da trilha. Então eu saio, trabalho, vou fazer trilha. Trabalho, vou fazer trilha, né? E é assim, né? A gente começa a tentar cobrir vazios através de coisas materiais, enquanto aquilo só pode ser preenchido com relações do espírito. Nós somos seres imortais, espirituais. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Vocês estão aqui aguentando essa falação minha aqui, né? Por quê? Para que a gente possa refletir a respeito de algumas coisas que a doutrina vem fortemente nos trazer, né? Num momento que o materialismo, né? Imagine só, se a gente... Hoje é uma questão de materialismo e espiritualidade, né? Tem essa dicotomia aí, né, no plano, né? Aí vocês vão me falar assim, essa pandemia não veio mexer com isso aí, gente? É um problema de saúde pública só? Não é, né? Isso é um problema de saúde espiritual, né? Então ela primeiro te isolou dentro da sua casa, para você poder olhar para si mesmo. Aí começa a encrenca, né? Na hora que a gente tem que encarar a gente mesmo, meu pai do céu, é feio, bicho. Né? Aí você começa a ver os seus problemas, os seus defeitos, as suas dificuldades, né? Para não ter aquele tempo para poder fugir das coisas. Então, é uma reflexão, é uma introspecção que a gente está sendo levado, muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, essa pandemia não é para resgate de dores de quem está desencarnando ali, não, gente. Possivelmente aquelas pessoas que estão desencarnando ali, elas já... Possivelmente não, tá? Deixa eu mudar. Apaga o que eu falei. Certamente as pessoas que estão desencarnando ali, elas já estão com isso programado no seu processo reencarnatório. Um ou outro pode ter pego de alguma forma e ser um suicídio inconsciente, a gente sabe que sim, né? Então, nem todo desencarne é um desencarne natural, porque nós somos seres inferiores, também não vamos criar né? Agora se você lembrar todas as bobagens que a gente já fez, que a gente já prejudicou o corpo, a gente fala, eu sou um suicida. Calma, né? A gente não sabe nem comer direito, né? Então, nós estamos aprendendo, mas não é por causa disso também que a gente tem que fazer um drama, né? Mas vamos se cuidar, né? Se a gente puder se cuidar da alimentação, cuidar do sono, manter essa máquina funcionando legal, tomar uns banhos de vez em quando, né? Deixar ela bem, bem limpinha, né? Eu acho que ela vai durar um tempo bom, né? Fazer uns exercíciozinhos, né? Então, mas a gente é imperfeito, a gente faz besteira. Mas a gente também não precisa criar um drama por conta disso, né? Mas a gente agora, ele nos remete a gente a poder a se cuidar, né? Então essa pandemia toda está nos ensinando um monte de coisa aí, né? Que é uma pandemia que veio nos movimentar espiritualmente. Ok, gente? Então é importante a gente buscar os bons espíritos, porque eles nos vão trazer as ideias que nos engrandecem. Então, por isso que é legal a gente cultivar bons hábitos de leitura e espiritualidade. Ok? Porque aí quem vem perto da gente nos dá boas ideias. Né? Ideias que vão nos engrandecer. Ok? Então, a gente vai se cuidando aí, é o que ele está nos falando aqui. Né? E a gente vai ter todo tipo de sugestão também. Né? Então, assim, o livre-arbítrio que o Pai nos dá é muito bacana, porque o espírito, às vezes você não está numa boa e está vibrando, não é que você está vibrando negativo, né? Você não está bem, né? Aquele dia que a gente não está bem. Aí vem uma coisa assim, te sopra uma ideia que aí você para e pensa, né? Não é porque alguém soprou que aquilo entrou na sua cabeça, né? Às vezes vem um espírito, você não está muito bem, e vem um irmãozinho infeliz, coitado do irmão, não está fazendo aquilo por maldade, tá? Ele vem te dar uma ideia que não é legal. Aí você escuta aquilo, você não é obrigado a fazer.
Quem já não teve uma ideia ruim e jogou ela fora? Mas não é um monte que a gente já teve, não foi uma só. Né? Então, assim, a gente não é uma marionete na mão de espírito, né? Só para quem está começando agora na doutrina, né? É bom a gente estar firme nisso, né? Nós não somos marionete em mão de espírito nenhum, tá? Porque a gente tem um recurso da oração que Deus nos dá, tem um recurso da leitura, tem um recurso do congraçamento. A gente pode buscar alguém para conversar, né? Então, quando vem uma sugestão que não é boa, você escuta e reflete, né? Nós não somos máquina, né? Não, isso não. Então, a gente já jogou fora muita ideia ruim, né? Pode ser ideia nossa, como pode ser ideia dos espíritos. Não importa, né? Não importa o que você vai fazer com essa ideia. Ok? Então, nós somos espíritos imortais, gente. Nós somos filhos do poderoso Criador do universo. Então, nada pode. Vem aquela passagem de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós vamos usar isso de uma forma equilibrada e de uma forma madura, né? Então, a gente tem que se municiar, né, da espiritualidade para que cada vez mais a gente se sinta menos sujeito a qualquer tipo de influenciação. Isso é com a evolução, né? Então, vamos para frente, gente. Nós temos que trabalhar bastante aí, mas o importante é que o rumo é bom, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. É importante a gente entender isso. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. É o dia a dia. Essas são as interferências ocultas que eles veem e nos assopram no ouvido ou na mente, né? E as ostensivas são as comunicações que têm através de médiums. Ok? E os médiums estão por toda parte. A mediunidade não é uma coisa que só acontece dentro da doutrina espírita, porque a mediunidade é uma função do ser humano, que permite a interconexão entre o plano material e espiritual. Ela sempre existiu na humanidade. A doutrina espírita vem explicar para a gente como acontece e as melhores formas da gente utilizar isso a nosso favor. Então, ser médium não é um atributo, não. Tem médium em tudo quanto é lugar, tá? Em tudo quanto é confissão religiosa. Então, isso não é atributo nosso. Então, a comunicação ostensiva é quando aí tomar os cuidados, né? Vou perder um pouquinho de tempo nisso aqui, porque não é assunto daqui, mas eu quero abordar, quero aproveitar para falar. Quando a gente entra na doutrina ou fala em espírito, a gente tem a mania de querer resolver o nosso problema com os espíritos, né? Não tem nada disso, gente. Espírito não está aí para resolver problema nosso. E quando um espírito se propõe a resolver um problema nosso, foge dele. Que ele não é um espírito evoluído. E espírito imperfeito já basta a gente, entendeu? Então, se algum espírito imperfeito vier ajudar você a resolver um problema, é dois perdidos, né? 2 cegos. Então, o espírito que poderia nos ajudar, ele não vai nos tirar da dificuldade. Primeira coisa, o espírito não vai nos tirar das dificuldades. Tá? Então, esqueça isso, né? A cartomante ou aquela pessoa que você vai pedir alguma coisa. Não fica pedindo as coisas que você tem que fazer. Isso é importante que a gente entenda, né? Que tem uma tendência, até mesmo do pessoal que está na doutrina há muito tempo, não, eu preciso tomar uma decisão, eu vou lá no centro tomar um passe que aí eu resolvo. Mas cadê o seu dia a dia, né? Cadê o evangelho no lar? Né? Você precisa tomar um passe no centro para tomar uma resolução? Tudo bem, se você estiver desequilibrado, vai no centro tomar um passe. Porque o passe é uma carga rápida, né? Se você está meio... o pensamento não está conciliando, você está se sentindo mal, vai sim, vai lá no centro, toma o passe, ele vai te ajudar, ele vai te harmonizar, né? Não estou tirando o mérito do passe, né? Mas se a gente começa a depender do centro espírita ou de uma comunicação com o espírito para poder tomar as decisões da nossa vida, tem coisa errada aí. Tem gente que só toma decisão se houve um mentor. Vocês já ouviram falar isso? Eu vou lá consultar o espírito tal para poder tomar uma decisão. Esquece isso, aí não é espírito do bem.
Se o espírito assume resolver algum problema para você, e mesma coisa atendimento fraterno. Se você for no centro espírita e a pessoa começa a falar se é certo ou errado, você também foge dela, tá? E aqui na doutrina, no centro, o Paulo, aqui o Francisco, ninguém da casa espírita tem primeiro grandeza moral para poder falar para você o que você deve fazer, né? A gente é imperfeito, como todos nós somos imperfeitos, né? E se eu falo isso, eu corro um risco imenso de falar uma besteira por não conhecer você suficientemente bem. Então, a única pessoa que pode tomar as decisões do que tem que fazer é você. A doutrina vai te explicar um monte de coisa. Aí, o que a pessoa vai fazer é falar assim, olha, aconteceu isso comigo, eu não sei o que fazer. Ó, a doutrina explica isso. Nesse ponto aqui, explica a reencarnação, explica débitos do passado, que vai te ajudar a compreender o porquê que você está passando por essa situação agora. Ponto. Né? Aí você vai ler aquilo e vai ver se aquilo te conforta, te consola e te esclarece. Não vai buscar espírito dando conselho, gente. Aquele velho ditado, né? Se conselho fosse bom, não era de graça. Então não tem que se aconselhar, né? Você tem que poder entender aonde que na doutrina pode te dar algum subsídio para você ficar mais forte para passar por aquela situação que está te vergastando, né? Você está sofrendo com aquilo, né? A doutrina é o consolador prometido, gente. Então, em algum lugar dela, vai ter alguma coisa que vai te tocar. Mas é aquilo que você vai ler e vai aumentar a sua compreensão, porque o seu problema vai ficar ali. O seu problema tem data de início e data de fim. Se não contar isso para vocês, eu estou aqui me autorizar a contar isso. Não tem nenhum sofrimento nosso que não tem data de início e data de fim. Sabe por quê? Senão Deus não seria infinitamente misericordioso, bom e justo. Então, se está começando o problema agora, mas veio mais de um problema ao mesmo tempo. Segura a onda porque você pediu isso aí. Eu não pedi nada. Claro que pediu, você não lembra. Eu fiquei desempregado, desencarnou uma pessoa que eu gosto muito e eu não consigo uma entrevista de emprego. Segura a onda, não para. Procura, ora todo dia pela pessoa que desencarnou, você está morrendo de saudade dela, aguenta a mão, vai atrás do emprego. Mas nossa, meu currículo, eu sei falar 3 línguas, ninguém me dá um emprego. Calma, né? Vai procurando. Mas me ofereceram um emprego que não está à minha altura. Opa, já está vindo socorro. Veja aí se não é para você se experimentar um pouquinho mais de humildade aí, né? E agir Deus está te apontando algumas coisas aí, né? Então todo sofrimento tem data de início e data de fim. Os problemas vão acontecer. A doutrina pode vir e te dar esse consolo, te dar uma certa tranquilidade para que você possa passar por isso com a cabeça um pouco mais fria, né? E quando a gente está mais sereno, a gente vê as coisas de uma forma diferente, não é assim? Às vezes a gente vê saída por onde a gente não via, né? Então essa serenidade pode ajudar a gente a tomar outros caminhos que vão nos ajudar a passar por aquele problema. Aí de repente passou, né? Nós não estamos em março, gente? Não era dezembro ontem? Nós já estamos em março. Passa, né? A pandemia já tem 1 ano, né? Vai passar 2, 3, sabe lá, né? Então, assim, as coisas vão se ajeitando, né? E se a gente procura entender e compreender essas coisas, mas não vai buscar conselho, gente, de espírito. Porque todos os conselhos que os espíritos têm para dar estão escritos na codificação de Allan Kardec. Depois vem as obras subsidiárias do Chico Xavier. Aí tem mais 400 livros para vocês lerem. Então, se está passando por algum problema, vai cavucar nessas obras, pega o tema, né? Se quiser perguntar no WhatsApp, Paulo, eu estou com esse problema aqui, que parte da doutrina pode me ajudar a compreender isso e me ajudar a segurar as pontas, né? Vai aqui, lê aquilo, né? Se o Paulo te der conselho, você foge do Paulo. Fecha o WhatsApp aí e exclui ele e cancela ele, né? Agora é cancelar, cancela ele. Esse Paulo eu não quero nunca mais falar com ele, porque ele veio me dar um conselho que eu não quero conselho, eu quero uma orientação de onde a doutrina pode me alavancar, né? Que aí eu faço, né? Nós somos o dono do
do nosso destino, da nossa condição da nossa vida. Se a gente delegar isso para alguém, pessoal, não vai dar certo. Né? Por isso que a gente fala, não põe a culpa nos outros, que os outros não têm culpa de nada que nos acontece. Tudo que acontece conosco é a gente que permite, a gente que é responsável por isso. Né? E vamos tomar a pé da nossa vida. Né? Então, foge de espírito dando conselho para vocês. Então, comunicação ostensiva é para grupo mediúnico. Né? E quem um dia puder participar de grupo mediúnico vai ver que até o que você fala para o espírito tem que tomar cuidado. Né? Ele vem com um monte de ódio, às vezes, ele vem com um monte de dificuldade. E se você for com falsa moral e hipocrisia, ele está lá do outro lado, ele está vendo as mazelas que a gente mesmo tem. Não fala assim, mas você está falando de eu fazer isso, você não faz com o seu parente? Ele já te joga na cara lá na hora da reunião mediúnica, você sai envergonhado da reunião, né? Porque a gente é tudo um bando de imperfeito, né? Então a gente tem que trazer o que é a mensagem de Jesus, né? Por isso que a gente fala de Jesus. Os caras acham que isso aí... Por quê? Porque Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, ele nos deu o exemplo de tudo, como conduzir sua vida. Imagina a condução que ele fez, né, gente? Olha, ele estava lá num monte de apóstolo, de discípulo lá que, pelo amor de Deus, né? Os caras, ele tinha que falar a mesma coisa 10 vezes, né? Aí ele já viu que um lá foi lá e entregou ele, né? O outro prometeu que não ia negar e negou ele 3 vezes. Aí ele subiu para a cruz, não teve um que foi junto com ele, né? Se não fosse as mulheres lá acompanhar o Calvário com Jesus, veio, né, cheio de dificuldade, né? Um traiu, o outro bateu, o outro... Né? E são os exemplos, né? Se tem o máximo de sofrimento que uma pessoa pode ter, ele nos deu o exemplo de tudo como deve ser conduzido. E morreu como se fosse um perdedor. Não foi assim? Perdedor, morreu entre ladrões. Né, que ia, né? Falaram que ele queria ser o rei dos judeus, que nem isso, ele nem queria isso, né? Ele está falando do reino de Deus, o cara já confundiu com o reino do Herodes lá. Então, por isso que a gente tem que se aproximar do Cristo, né? Não é por pieguice, não é para ele garantir um lugar no céu para a gente, é para quê? Para que a gente, reconhecendo como ele agiu, a gente procure agir naquela direção. Que é igual, vai demorar um tempinho, né? Mas a gente vai naquela direção, procurando buscar naquele ensinamento um conforto para as nossas dificuldades. Né? Então é isso. E aí ele fala aqui para a gente que os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Olha só, hein? Então não vai ficar cutucando o espírito aí não, gente. Na hora que você começa a fazer prece e chamar os espíritos, ó, que eles vêm, entendeu? Então é melhor deixar cada um na sua vida, né? Então eu recomendo muito, né? Um parente que a gente ama muito e desencarnou, ele sempre lembra desse parente com afeto e com carinho por tudo que você viveu com ele, mas deixa ele viver a vida dele no plano espiritual. E não fica chamando ele para te ajudar a resolver o problema aqui, porque ele já está em outra agora. Não é mais compromisso dele resolver os seus problemas aqui agora. Né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por algum ente querido que já foi, sempre, é claro, lembrar, porque a gente ama. E o amor não tem barreiras. Né? Então, vai para a sua nova vida. Eu te amo muito, te agradeço por tudo que você me fez e deixa comigo aqui, que aqui eu me viro. Porque o Mestre Jesus está aqui, está do meu lado aqui. Se eu precisar, eu peço uma ajudinha para ele. Eu acho que ele tem condição de me ajudar. Isso são coisas mentais que a gente tem que ir trabalhando. É fácil falar, né? Eu estou falando aqui, é uma beleza falar, né? Vai lá perder uma pessoa que você gosta muito. Mas não é isso, gente. A gente tem que antever, tem que se preparar para que as coisas vão acontecer, né? Com todos nós isso vai acontecer. Se não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Né? Posso dizer uma coisinha, Paulo? Pode, claro. Então, nessa hora que, não sei, é uma coisa que eu faço em geral, tá? Para evitar ficar fazendo a evocação de espíritos desses que já se foram, que são nossos próximos parentes, que já desencarnaram. Quando você lembrar dele, não sei, eu faço, eu vou deixar aqui. Você disse para não deixar conselho, né? Mas é uma dica, vamos dizer. Então, não é um conselho, é uma dica. Em vez de ficar evocando, quando lembrar da pessoa, faz uma prece por ela.
faz uma irradiação de uma prece, de uma oração, de alguma coisa boa, assim, aí você emana essa oração, essa prece, essa energia boa para a pessoa que está lá, e ela vai sentir, e ela vai se lembrar, e vai ser uma coisa boa para os dois, tanto para quem foi, quanto para você que ficou. Perfeito, perfeito. É uma ótima orientação, né? Não é uma dica, né? Porque você manda Isso, uma orientação. você manda para ela um ramalhete da rosa mais bonita que você conseguiu formar aqui naquela hora e manda para ela. É isso que você está fazendo. Isso. Você faz isso, né? É isso aí, muito bom. Valeu. Então vamos lá. Então os espíritos se manifestam, né, espontaneamente ou mediante evocação. Bom, vamos lá. Os espíritos são atraídos pela razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Então, assim, é sempre a questão de sintonia, né? Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e do desejo sincero por parte daqueles que compõem de se instruírem e melhorarem. Gente, é uma coisa assim, vocês vão ler isso num monte de lugar, interesse pessoal. Quando você vai em busca dos seus interesses pessoais, toma cuidado, tá? O nosso interesse pessoal é por conta dele é que nós estamos nessa situação de sofrimento. A gente deixa de pensar em sociedade, a gente deixa de pensar na comunidade, depois nós vamos estudar as leis morais, né, as leis de sociedade, todas as leis divinas e naturais, e a gente foi criado para viver em sociedade, né? Então, toda vez que você põe o seu interesse pessoal à frente das coisas, você está prejudicando alguém ou essa lei natural. Então, é só para a gente tomar cuidado com isso, tá? O interesse pessoal é uma das coisas que a gente tem que ir lutando, né? É que a gente não faça nada por interesse. Mas nós somos imperfeitos, a gente mesmo lá escondidinho, lá a gente pode até negar que aquilo a gente não está fazendo por interesse, mas se a gente for lá no fundinho do coraçãozinho nosso, né? Então a gente faz interesse para ver se na hora que a gente desencarna as coisas estejam melhores, a gente faz a caridade pensando que a gente vai receber uma casinha melhor lá no plano espiritual, ou então para alguém falar assim, nossa, como aquela pessoa é boazinha. Então assim, vamos só tomar cuidado com isso, né? Que o princípio da vida real não é esse, não. Se a gente não fizer porque a gente ama de verdade, aquilo não tem. Lembra lá da epístola de Paulo aos Coríntios lá? Eu posso ter o amor, eu posso fazer o que for de melhor, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, de nada vale qualquer coisa boa que eu fizer. Então é a intenção, é o interesse, né? Quando eu amo, eu não tenho interesse pessoal no que eu estou fazendo. A presença dos espíritos superiores, né? A presença deles afasta dos espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar por toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. É assim, o espírito o espírito superior, ele navega em qualquer lugar que ele deseja ir. O espírito inferior não consegue fazer isso, tá? Ele só transita por onde a condição, a inferioridade dele permite. Então, ele não tem acesso a qualquer lugar. Então, por isso que a gente fala, faz o culto do evangelho no lar para você criar uma barreira protetiva dentro da sua casa. Porque nós somos frágeis, somos imperfeitos e temos um monte de problema. Se eu faço culto... Essa reunião que vocês estão fazendo em casa agora é um culto do evangelho no lar, tá? Então, essa uma hora e meia que nós estamos batendo um papo aqui, ó, vocês estão com pensamentos, com vibrações legais, fizeram uma oração, a sua casa inteira, ela já está no outro tônus. Está uma luz acesa aí e está clareando o ambiente espiritual da sua casa. Então é importante a gente fazer as meditações diárias, ou o culto do evangelho no lar uma vez por semana, para que a gente mantenha as paredes espirituais da nossa casa com uma rigidez que não permita qualquer espírito de qualquer ordem adentrar o nosso lar e vir aqui perturbar a gente. Ok?
Sempre lembrando, né? A gente é frágil, é imperfeito, e a gente não consegue manter sempre o nosso tônus vibratório elevado. Então a gente tem que tomar os cuidados, não é assim? Ok? São recursos que a divindade nos propicia. Vamos usar, né? Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente a linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Então, vocês quando lerem uma mensagem, vocês vão perceber se aquela mensagem derivou de um espírito superior ou de um espírito inferior. Então a gente vai ficando capacitado a distinguir, né? Porque isso é importante, né? É o tal da fake news, né? Então quando você lê uma notícia, você fala, do jeito que está escrita, da forma que está feita determinada afirmação, né? Não pode ser verdade isso. Você não precisa nem pesquisar muito, né? Só do jeito que ela está escrita, às vezes até com as palavras que ela está utilizando para fazer a divulgação, você fala, isso aqui é brincadeira. A gente vai ficando macaco velho nisso, né? Aí você vai procurar, faz meia dúzia de pesquisa e já sabe, isso é mentira. Então, as coisas transparecem, é só a gente ficar mais atento para isso. Né? A linguagem, o teor. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. Isso é uma parábola, um ensinamento que é para a eternidade. Então, é só a gente analisar o resultado, o fruto, que a gente sabe o teor da árvore. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Então isso é o que nos deve nortear, né? No começo, gente, a gente vai fazer todo o entendimento, né? À medida que você vai entendendo as leis divinas, você vai compreendendo a sua posição dentro do mecanismo da vida, como que Deus criou toda essa lógica do nosso desenvolvimento, e aí você vai se apropriando disso e vai naturalmente entendendo o porquê fazer o bem. Né? E eu tenho uma coisa a dizer aqui, a gente não tem escolha nesse sentido, tá? Se a comunicação é dura, é assim, nós somos criados para o bem. Nós somos criados para o amor, nós somos criados para a felicidade. Né? A gente pode teimar em querer conduzir as coisas à nossa forma. Então, toda vez que a gente tenta conduzir as coisas à nossa forma, do que a gente acha, do que a gente julga, a gente está em dissonância com a lei divina que nos criou para o amor. Então, não vamos ter jeito, nós vamos ter que seguir a lei divina. Tá? Ah, mas eu quero seguir a minha lei. Não vai rolar. Né? Ele fez o universo, ele criou isso tudo para nós. Ele até deixa você seguir a hora que você quiser, mas você não vai ter outra saída, porque é o melhor para você, porque ele te entende mais, porque foi ele que te criou. Isso é Jesus falando para a gente, tá? Então, se eu estou na contramão e estou sofrendo, é assim, entenda a dor e o sofrimento que essa dor e sofrimento está querendo te dizer. Porque geralmente a gente revolta e desobedece. Né? Diz que o consentimento da razão é a obediência, o consentimento do coração é a resignação. O contrário disso é a revolta, que quando o sentimento não consente com aquilo que nos aconteceu. E a desobediência, né? Quando você faz o que a lei falou para você fazer diferente, materialmente falando. Então, não tem saída. Vai demorar mais tempo, mas assim, só na hora que a gente compreender, né? Enquanto a gente não realmente entrar no cerne da questão e procurar entender como o planeta funciona, né?
Aí a gente vai entender, fala assim, não, é legal esse negócio, hein? Então eu vou agora, sim, agora eu vou vestir a camisa e vou procurar fazer as coisas de acordo com a lei divina, porque é interessante, porque é bom, porque aquilo me traz uma verdadeira felicidade, né? Eu estava iludido até então com as coisas materiais, né? É muito legal, a gente precisa da matéria para evoluir, né? Senão a gente não estaria convivendo com a matéria, né? Mas ela tem um grau de importância, a gente escorregou nessa hora, né? Nessa hora que a gente tinha que obedecer e a gente se achou, né? Ah, eu já sei, né? E não fala, a gente já não se estrepou um monte, né? Eu já sei, né? Vou por ali. De repente você foi 180 graus de onde você deveria ter ido, né? Então não tem saída, pessoal. A gente tem que procurar compreender a lei divina, né? Ela é boa, ela só nos faz bem, a gente aqui tem que estudar, né? É filosófico, não tem estudo filosófico sem aprofundamento, né? Então não vão achar que vocês vão aprender a doutrina espírita nessa hora e meia que está aqui, né? Vai nem com reza braba, como diz o pessoal, né? Então tem livros e livros para você ler, refletir no recôndito do seu ser. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Tá em tempo, né? Como diz o tempo não vai faltar, né? Então é sempre isso, né? Fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem, já nos dá uma ideia do que fazer, né? Se eu levar isso como norma, eu não vou prejudicar ninguém, né? Sempre vai acender uma luz na hora que eu for tomar uma decisão. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, então não faça, né? Fique esperto, né? Seja inteligente, pelo menos. Né? Agora ele fala um negócio bacana, né? Ensina finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável de todos os instantes daqueles com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que estão reservados. Que é o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, a lei que vigora no plano espiritual é a lei da realidade, né? É a lei divina pura. Então, lá não tem como esconder quem nós somos, né? Então, as pessoas acham que traem as outras, que fazem as falcatruas, que ganham seus recursos amoedados prejudicando os outros, quando desencarna, está tudo ali, né? Aquele que foi prejudicado está te esperando ali. Se ele não tem muita compreensão, ele quer te pegar pelo pescoço, né? Aquela pessoa que você enganou a vida inteira lá, sei lá, tendo outra família, ou falando que amava e não amava nada, está escancarado ali o seu sentimento por ela. Então vai passar vergonha, né? E vai ter que conviver com aquela pessoa. Sem máscara. Então é importante a gente ir, né? E a gente já pensar nisso, né? Pelo menos, né? Se a gente acha que está enganando alguém, é fria. Porque lá no plano espiritual eles já estão nos ensinando. Lá não tem isso, não. Me ensinam, mas ensinam também que não haver falta. Aqui, olha que isso aqui é hiper importante para todos nós. Também não haver falta irremissível que a expiação não possa pagar. Então, gente, se a gente fez uma bobagem imensa, até para nós, depois a gente reconhece que aquilo foi uma besteira gigante, nós vamos ter a oportunidade de consertar aquilo. E o amor de Deus é muito maior do que os nossos erros. Então, na hora que a gente despertar, porque quando a gente está fazendo, a gente não está desperto, né? Geralmente é assim, na hora que você está fazendo a besteira, ou prejudicando alguém, ou várias pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Você está roubando dinheiro da merenda escolar da escolinha rural. Imagine que compromisso que é esse, né? Para poder passear e comprar um jet ski. Olha o tamanho da... Aí você deixou de alimentar um ser humano que em fase de crescimento para poder andar de jet ski. É uma bobajona, né? Vai ter chance de ressarcir isso aí. Aí vocês vão perguntar, e o Hitler? Vai ter chance de ressarcir toda a besteira que fez.
Né? Aí o Judas traiu Jesus, ele já se ressarciu, né? Quem estuda a doutrina espírita já sabe que ele já está quite em pleno gozo da convivência com Jesus novamente. Então não tem falta irremissível, porque Deus é Pai de infinito amor, infinita bondade, infinita justiça. É assim que funciona. Pode demorar, tá? Não estou falando que vai ser da noite para o dia, né? Mas vai acontecer. E o demorar, para quem é imortal, tem noção de tempo isso? Vocês conseguem ter a noção de tempo nisso? Vocês já conseguiram refletir que você não vai morrer nunca? Nossa, mas vai ter coisa para eu fazer assim esse tempo todo que eu vou ficar aí vivendo? Olha que vai, rapaz. É só olhar para cima, né? Mas que eu... Fica susto que Deus nos surpreende a todo dia. O dia que Deus parar de te surpreender, aí é problema nosso, não é dele. Né? Então nós temos muita coisa boa pela frente ainda. Né? Então ele fala assim, ó, meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Aqui sempre lembrando, gente, quando a gente fala perfeição, para nós que somos relativos, é uma perfeição relativa, tá? Nós vamos estudar já na semana que vem que a perfeição absoluta só existe para o Criador. Nós nunca vamos ter a perfeição que o nosso Pai tem. Aí na hora que a gente estudar os atributos divinos, né, a gente vai chegar nisso aí. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguém gostaria de conversar? Assim, a gente deu um en passant na doutrina, muito rapidinho, né? Agora vai ser um estudo aí que vocês vão levar. Nós vamos levar juntos aí nesses grupos de estudo aí uns 2.000, 3.000 anos, né? Mas esse contato que nós temos agora não vai acabar, olha que beleza. Né? Então, assim, a gente deu uma pincelada para que agora a gente comece a trilhar o caminho do estudo a partir do Livro dos Espíritos, aí a parte das questões iniciais. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma posição? Vocês fiquem à vontade, né? Tem que ser uma coisa que interessa para vocês. Espero ter despertado em vocês aí uma vontade, uma alegria por estar tomando esse tipo de conhecimento. E isso, realmente, se vocês interiorizarem nos corações, vai mudar a vida. Dificilmente não vai mudar a forma que vocês encaram o dia a dia. Né? Se não acontecer isso, é porque vocês não conseguiram estudar o suficiente, ou se dedicar a esse estudo. Mas ele vai dar um despertamento, com certeza. E não falei muita novidade, né? Vocês perceberam que tem muita coisa que vocês já sabem? Sabe por quê? Que vocês são espírito velho, gente. Não tem nenhum novinho aqui, não. Tá? Mesmo os que têm menos de 30 anos de idade, é um espírito secular. Então, vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez, né? Eu não sou... Nem eu estou ouvindo isso pela primeira vez. A gente já ouviu um monte de vezes isso, só que agora nós estamos mais espertos, né? Nós já estamos tomando as decisões muito legais que a gente poder parar para estudar isso. Isso é que é o mérito nosso agora. Então, assim, tem muita coisa que vocês já sabem, tem coisa que já está dentro do coração de vocês, né? Então, nós já estamos numa fase legal aí, partindo para o mundo de regeneração, a gente já conhece bastante coisa, a gente sabe aonde, se a gente não sabe, assim, muita coisa, mas a gente já sabe onde pega, né? E só para a gente fechar agora, nós temos mais 8 minutos aí, a gente tem que descobrir, assim, o que mais nos incomoda em relação à nossa vida, né? Que numa encarnação, geralmente, a gente escolhe uma coisa para melhorar, né? Não dá para a gente chegar e falar assim, eu vou sair zerado numa encarnação. Não existe isso, né? Então, geralmente, a nossa encarnação, a gente escolhe um negocinho assim, fala, eu tenho um monte de dificuldade, mas vamos trabalhar essazinha aqui,
Geralmente essa zinha é a que mais te... Quando você olha muito nas pessoas e odeia as coisas nas pessoas, é essa zinha que você tem dentro, tá? É essa zinha que a gente tem dentro. Então, o que mais nos incomoda na pessoa... só um exemplo, né? Nossa, como tem gente arrogante, né? Pode saber que a arrogância é o que você tem que melhorar dentro de você. Né? Então, assim, quando a gente começa a perceber muitas coisas nos outros, repetidas, às vezes, é aquilo que a gente está precisando melhorar. Imagine que eu sou assim, né? A primeira reação nossa é essa. Então, se a gente conseguir descobrir o nosso problema central dessa encarnação, a gente pode dar foco nisso e sair um pouco melhorado nesse quesito. Que é o plano espiritual todo está trabalhando para a gente poder melhorar aquele pontinho lá. Tá? Tudo bem, gente? Os novatos aí que estão vindo a primeira vez. Gente, quando é no presencial é tudo legal, vocês se apresentam, a gente gasta um tempo, né? A gente vê a carinha de cada um. Me desculpem, tá? Logo, logo a gente vai ter oportunidade aí de, na hora que tiver todo mundo vacinadinho, né? A gente poder ir lá no centro espírita de máscara. Mas é bem legal, né? Essa nossa reunião virtual aqui. Pena que vocês não podem interromper, né? E falar com... Vocês até podem, mas vocês ficam com vergonha de... Tem uma mãozinha que vocês podem levantar aqui em cima, né? No Teams aí tem um negocinho lá em cima que você tem um ok, um coraçãozinho, uma palma, uma gargalhada e um levantar a mão aí, né? Mas vocês vão usar isso aí com mais tempo, eu não deixo, né? Você fica falando igual uma tagarela aqui. Alguma coisa que vocês queiram falar antes da prece? Não é obrigado, tá? Fiquem à vontade. Paulo, Pode falar. na verdade é uma pergunta, né? A gente consegue, né? O texto, inclusive, de agora há pouco que você estava comentando, que nenhuma falta ela é irremissível, né? E a gente consegue apagá-las pela expiação, né? E em algum outro momento, até não sei se foi nesse ano ou se foi no ano passado, nós comentamos, né, num encontro, que a gente poderia fazer isso também pelas nossas boas ações, desde que não com o intuito de, eu sou bonzinho, como você acabou de falar, né? Uhum. O peso é o mesmo, digamos assim, não, a expiação tem um fator maior para que a gente consiga apagar esses erros, ou não, ou o peso é o mesmo, tanto de boas ações como as expiações. A expiação, ela é necessária quando a gente não compreendeu bem o que aconteceu, né? Então, assim, a expiação é quando você tem que vivenciar aquela falta que você cometeu. Então, enquanto você não passar por aquilo, você não consegue dar ciência do quanto aquilo não é legal. Por isso que a gente fala expiar. Né? Então, você lá humilhou aquela pessoa, você tinha lá um funcionário que você humilhou o funcionário e nem percebia, né? Era o seu procedimento normal aqui. Né? Aí você vem, estuda, ok, não é legal humilhar as pessoas, porque isso não é coisa de bem, aí você tem isso, mas não sabe, quando no plano espiritual a gente não esconde nada, né? Então aquilo fica, né, te atrapalhando, na verdade, gente, isso aí fica atrapalhando a gente. Não é que a gente não consegue evoluir enquanto a gente estiver transgredindo a lei divina. É bem básico isso, né? Não é assim para, eu tenho que saldar uma conta. Não, é assim, você não consegue andar, né? Aquilo está te segurando, está te deixando fora do trilho. Então, é interesse nosso em se alinhar com isso e entender que não é legal fazer aquilo e compreender isso, né? Aí a expiação é para isso, né? Você vem, né? Aí vai sofrer humilhação a vida inteira, né? Ó, aí você dá uma melhoradinha, vem alguém, pá, dá uma palavra na sua cabeça. Aí vai outro, não, vou mudar de emprego porque esse patrão aqui só me humilha. Aí você pega o outro patrão que parece que é bonzinho, na primeira oportunidade ele, pá. Aí você passa, às vezes, uma vida inteira sendo humilhado. Pra sentir o gosto daquilo, né? Assim, não é legal fazer isso com as pessoas, né? Então aí você para de fazer porque não é legal. Você percebeu que aquilo não é bom. Né? Então a expiação é bem isso, tá? Se você perceber realmente no primeiro emprego
acabou a expiação. No segundo emprego já não tem ninguém te humilhando. Porque Deus não é assim, né? O pai, você não precisa ficar mostrando para ele que você for bom ou não. A lei divina, ela já percebe que você, como espírito, entendeu aquilo, aquilo já está dentro do seu coração. Acabou, não vai ter. E mesmo que tenha essa humilhação, você pode até passar por aquela humilhação, já não vai te ferir mais, entendeu? Percebe? Então, o cara vem, te humilha, fala assim, também, tem aquilo para, né? Você fica, não é com dó, tá? Você fica com compaixão desse irmão, ele vai ter que espiar isso, né? Você já tem aquilo como uma coisa adquirida no seu ser. Na verdade, você vai ter compaixão por esse irmão. Fala assim, puxa vida, eu vou orar por ele, para que ele possa encontrar um caminho diferente de que ficar com a machucada. Mas você já expiou a sua parte. Então, tanto que essa expiação vai durar ou não, vai depender muito da sua assimilação do entendimento de que aquilo não transgride o divino. E fazer o bem, gente, fazer o bem é a nossa vida. Tá? Aí, o fazer o bem é assim. Eu posso fazer o bem sendo espírito imperfeito, com um monte de mazela, igual nós somos, e a gente já, à medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a tomar gosto por aquilo. Fazer o bem é a nossa vida. Na hora que a gente entender isso para valer mesmo, isso não quer dizer que nós vamos tornar espírito perfeito nessa hora, não. Né? Mas aí a gente vai começar a levar isso como um dia a dia nosso, vai ser uma forma de pensar, né? O Criador criou a gente para isso, né? Então, fazer o bem, a gente tem que entender que você consegue fazer? Consigo. Então, faça. Porque isso é a lei natural. Sem pensar, né? Se isso vai me evoluir, não vai me evoluir. Esse é um processo natural nosso. É o que nos dá prazer, né? O que nos dá prazer de fazer, né? É legal você ver uma pessoa que está necessitada ter um alimento, é legal pra caramba, né? O cara tá passando fome, você vai lá com um prato de comida, mas você não tá fazendo aquilo para um espírito superior, você tá fazendo aquilo porque você quer ver a pessoa alegre. E aquela alegria dela ao comer um prato de comida te permite. Aquilo ficou bom de fazer, né? Como diz o mineiro, né? É trem bom, né? Vamos fazer. Né? Vamos fazer, nos traz satisfação, é um troço bom. Né? Fazer o bem é isso, né? À medida que a gente vai compreendendo como é que funciona esse mecanismo, a gente vai mudando o nosso entendimento das coisas, né? Paulo, Diga. só completando a pergunta da Sabrina e puxando o teu gancho. Digamos assim, você percebe um dia que você é uma pessoa arrogante, tá? O exemplo que você citou. Daí você passa a mudar suas atitudes, ainda em vida e por muitas décadas. Você vai ter esse momento de humilhação, digamos, no desencarne, pelas situações que você possa ter causado por outros, mas é isso que você quis dizer, quando você já entendeu e já trabalhou isso na mesma... Não, você tem que vir numa próxima ainda para trabalhar isso. Olha, é difícil. O ato feito, né? Não, né? Mas você diz assim, a pessoa percebeu que ela é arrogante. Sim. Digamos lá, com 30 anos, percebeu que era um chefe insuportável e não sei o quê, e teve uma crise de consciência, e a partir daí mudou nas atitudes com as pessoas, e não é mais essa pessoa arrogante, certo? E quando desencarna lá, com 85, digamos, teve aí 55 anos de uma vida de, digamos, de expiação, né? De ter que lidar com tudo que já fez de maldades e tudo mais, mas aprendeu e nunca mais voltou a fazer. Pode-se dizer que a pessoa aprendeu a lição? Ou ela vai ter que vir sofrendo humilhações de um arrogante numa próxima? É aquilo que eu falei, ó, a lição aprendida, entendeu? Ela pode até sofrer arrogância de outros, mas ela já enxerga de outro tipo. Aí ela já não, aquilo não machuca ela, entendeu? Então, quando ela cruzar com uma pessoa arrogante, ela fala, eu já fui assim, eu entendo até por que ela está fazendo isso. E ela vai ter a hora dela despertar. Então, aquela arrogância da pessoa para com ela não machuca a ela, entendeu? Tá. Então, não tem como ela espiar mais, porque ela já entendeu. Então, ela vai passar por 200 pessoas arrogantes em cima dela e aquilo não vai fazer um pingo de diferença. Tá. Né?
E também ela não vai passar vergonha no plano espiritual, primeiro, porque ela sabe que o espírito superior sabe que isso é a razão da nossa inferioridade, entendeu? O problema é quando a gente chega no plano espiritual e quer ser uma coisa que a gente não é, né? E ainda mesmo lá no plano espiritual, a gente acha que, se a gente ler os livros, nós vamos ver que tem um bando de espírito que, mesmo desencarnado, comanda a falange do mal e tem a vida como tivesse aqui, né? E tentando achar que pode fazer alguma coisa, né? E cria um ambiente todo maluco lá, né? Calcado na sua inferioridade. Então, a partir do momento que a pessoa despertou mesmo, não tem, entendeu? Aquilo assimilou. Eu acho difícil, assim, né? Você fazer esse caminho, mas se você despertou mesmo, entendeu, acabou. Aquilo já não te machuca mais. Você fica mais forte ainda, porque você sabe que a pessoa está sofrendo. E a pessoa arrogante, ela, na verdade, ela tem lá dentro dela uma insegurança, né? Aí ela precisa se mostrar melhor que as outras, ou humilhar as outras, né? Então ela tem um sofrimento, na verdade, né? A gente acha que ela está prejudicando os outros, mas ela é a principal insegura, né? Daquilo tudo que está acontecendo. Certo. É bacana isso, que a simplicidade com o Criador age para conosco é um negócio maravilhoso, né? É um negócio que você entendeu, compreendeu, aquilo já não tem mais nada que te machuca ali naquele sentido. Obrigada. É isso aí que é bonito, né, gente? O pessoal passando da hora. Beleza? Sempre. Usem lá o WhatsApp, perguntem qualquer coisa, nós estamos aqui juntos para poder estudar. Tudo bem? Uhum. Francisco, me socorre. Você faz a prece para a gente? Sim. Uhum. Tá. Então, vamos